Então, pessoal, vamos aí, né, a mais uma aula aí agora para a gente estar participando. Vamos falar aí sobre medo, sobre tudo que o medo, por que que a gente precisa se livrar do medo. Apesar do medo nos manter vivos em muitas situações, né, a gente precisa ter medo. O medo não pode nos ter. Essa é a diferença. Nós não podemos ser dominados pelo medo. Quando nós somos dominados pelo medo, a gente vai a um estágio de pânico e isso é muito prejudicial e a gente vai estar falando sobre isso nessa aula. Essa primeira semana, né, essas primeiras aulas que nós vamos ter, é a primeira aula de limpeza. Né? É uma limpeza que a gente vai fazer. E uma das coisas que a gente precisa limpar de nós é o medo. A gente precisa tirar. A gente sabe que precisa ter medo, mas a gente precisa dominar o medo e não deixar que ele nos domine. Primeira coisa que eu quero falar está aqui em Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, nós temos aqui uma comprovação bíblica de que o que a gente teme nos sobrevém, né? Vem até nós quando a gente temer. Isso aconteceu com Jó. Então, como a gente faz para não ter medo, Anderson? Como a gente faz para dominar? Não é na ausência de medo, né? Nem não ter. Se a gente precisa ter o medo até para nos livrar de certas situações. Mas como que a gente faz para poder não deixar que ele nos domine e chegue a um estágio de pânico? E é isso que eu vou passar aqui nessa aula para vocês. Primeiro ponto é que 84% dos nossos medos nunca vão acontecer. A gente precisa ter ciência disso. Faz uma listagem de todos os seus medos e confere realmente se algum deles vai ter a possibilidade de acontecer algum dia na sua vida. Não tem, não vai acontecer. 84%, isso são dados de Harvard, diz que não vai. 84% dos seus medos. Você tem medo de ficar pobre, de ter necessidades, de falar em público, um monte de coisa, qualquer medo que você tiver, 84% deles não vão acontecer. Uma história engraçada foi de um pai com a filha, uma vez andando pela rua, veio uma barata voando e pousou no muro do lado onde eles estavam. E a garotinha entrou em pânico, os lábios delas mudaram de cor, ela ficou desesperada. O pai, na hora, vendo aquela cena, né, viu que ela tinha entrado em estado de pânico mesmo, por causa da barata. Ele ajoelhou, ficou na altura dela e falou com ela: filha, o que de pior essa barata pode fazer com você, se ela pousar em você? Ela: não, pai, que isso, pelo amor de Deus. Ele: tá bom, calma, calma, o papai está aqui. Mas o que pode acontecer de pior? Ela vai te morder? Ela tem veneno? Não, não. Você for respondendo não, pai, mas é nojento. Tudo bom, é nojento. Eu também tenho nojo, mas só ter nojo da barata não pode te causar esse pânico todo. Ele confrontou ela com a verdade, porque que ela tinha aquele pânico de barata, sendo que a barata não é inofensiva. Você pode ter nojo, nojo todo mundo tem, mas não ter medo, pânico. Você vai, tiver de matar, você vai lá, pisa nela, dá uma chinelada e mata, mas a gente precisa, e numa criança fica mais fácil de trabalhar isso. O adulto não, ele precisa confrontar. Eu já te aconselho que você faça uma lista dos medos que você tem e comece a confrontá-los e veja realmente qual é a possibilidade que esse medo tem de acontecer na sua vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. O espírito de temor não está com nós. Deus não nos deu esse espírito de medo. E só existe dois senhores. O que se não vem de um, vem do outro. Se Deus não deu, então se vier esse espírito sobre você, ele precisa ir embora, ele precisa ser expulso, porque não é de Deus o espírito de temor. O Salmo 56, versículo 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Isso, você confiar em Deus. Por quê? Para você retirar o medo da sua vida, você precisa alimentar a fé. Isso é crer em Deus. Você precisa alimentar a fé. Quando você alimenta a fé, você automaticamente expulsa o medo. E eu vou te dizer por quê. A fé, ela te conecta com o verdadeiro amor, que é o Pai, que é Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé você agrada a Deus e você se conecta com Ele. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. É simples assim. Quando você estiver com medo, traga fé.
busque, ore, ative a sua fé. A fé, ela expulsa o medo, ela faz com que o medo saia. E sem medo a vida fica mais leve, os projetos, você consegue ter uma mente mais leve para projetar, para avançar, para seguir em frente. Você está leve. E o medo, ele sempre faz isso, ele te trava, ele te embarrera. Você está vendo coisa que nem existe. Você fica com aquele pavor de dar mais um passo e se machucar e alguma coisa vai dar errado e pode ser que não dê certo. Ei, para! 84% disso tudo nunca vai acontecer. Você precisa avançar, mas para avançar você precisa lançar o medo fora. E como se lança o medo fora? As duas dicas já foi dada. Confrontando. O confronto vai fazer com que você perca o medo e alimentando a sua fé, que alimentando a fé você se conecta com o verdadeiro amor que é Deus, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Está finalizada aí a nossa primeira aula do Mestrado da Vida. Que Deus abençoe. Comente aí o que você achou, tá? Eu preciso desse feedback. Fico no aguardo então. Um abraço, que Deus abençoe. Paz e prosperidade.